Meu nome é Veri Fragoso, eu sou confeiteira já há 13 anos, eu tive o prazer de realizar mais de 2.100 casamentos. Não foi fácil quando a gente abre a boca para falar que eu fiz 2.100 casamentos, dá uma sensação de que é muito e que talvez seja exagerado. O fato é que eu já tive até 10 funcionários aqui dentro do meu ateliê, a gente teve já até 16 casamentos num único final de semana, então a gente tem bastante experiência e sempre trabalhamos com muito foco na administração do negócio, mais do que de fato em evoluir com receitas novas e tudo mais, porque isso é uma consequência meio óbvia, até porque receita é o mínimo obrigatório que você tem que ter no teu cardápio, boa receita. O que eu falo é que eu entrei no mercado de casamentos meio que de surpresa, meio que sem saber o que esse mercado poderia me propiciar, e aí eu entrei nesse mercado sem saber nada sobre a gestão dele, mas eu tive uma sorte, que é uma sorte por uma questão temporal, de que naquele ano, ou pelo menos naqueles anos subsequentes, a inflação ela era praticamente zero, né? A gente tinha lá às vezes 1,5% de inflação no ano, então isso não chegava a interferir nos meus casamentos. E aí eu logo percebi também uma característica de mercado. Lá em 2008, o comum eram as noivas fecharem o contrato de casamento cerca de 8 meses a 1 ano antes. Olha que loucura. Então, 8 meses a 1 ano antes, elas fechavam o contrato. Então, a noiva me procurava, por exemplo, em janeiro para uma festa de agosto, bem longe. Mas eu não tinha problema com a variação do preço dos insumos, porque a inflação ela não era tão grande. Só que tinha, claro, sempre aquelas coisas sazonais. Por exemplo, morango, época de frio, o morango pega geada, então o morango fica mais caro. Tem também aquela questão de, por exemplo, leite. Tem épocas do ano em que parece que tem alguma coisa a ver com o pasto, da comida ficar mais cara para as vacas, por causa talvez da época. Eu sei que eu já li sobre isso, mas exatamente eu não vou saber explicar. O fato é que tem épocas do ano em que o leite é mais caro e, consequentemente, o leite condensado sobe, o leite sobe, são produtos que a gente quase não usa, né? A gente tem a questão do dólar também, que quando eu comecei lá em 2008, eu não me lembro quanto estava o dólar, mas seguramente não era R$3, era menos que isso, devia ser algo de R$2. Quando 2001 estava R$2, 2008 já devia estar por ali, uns 2,50, 3, tá? E agora é 6. E muitas coisas dentro da confeitaria, elas são importadas. Isso interfere claramente nos nossos preços. Então, mesmo numa época em que a gente não tinha nenhum problema com a inflação, propriamente dito, as altas dos preços, o aumento e a variação de preços estava presente na nossa vida. E logo percebi que se eu tivesse um preço extremamente justo nos meus doces, eu ia ter um problema a longo prazo. Por quê? Porque as noivas não fecham casamento hoje para casar semana que vem. Nunca verem. Não. Às vezes acontece. Bem lá no meu comecinho, em 2009 ainda, mais ou menos ali pelo mês de agosto, uma noiva me procurou. Uma noiva, eu me lembro dela até hoje. Uma noiva magrinha, bonita, cabelo curto e loiro, pintado de loiro, mas assim, é bem modernosa. Eu me lembro dela assim até hoje. E ela chegou no ateliê, não lembro o nome, engraçado, né? Mas lembro da cara dela. E quando ela chegou no ateliê, ela falou assim pra mim, eu queria fazer uma degustação. Quer dizer, ela já tinha marcado a degustação comigo. E eu ainda não tinha muita experiência em marcar a degustação. Inclusive, eu já ter uma live terça-feira só sobre degustação, tá? Eu não tinha muita experiência em marcar degustação, então eu não fazia perguntas estratégicas que são muito importantes fazer. Então eu não sabia nem quando era a festa dela e nem quantos convidados. E aí ela sentou na minha frente e falou assim, então, meu casamento é daqui 20 dias. Ou era 15 ou 20 dias, tava ali já. E eu quase caí pra trás, eram 230 convidados, eu nunca me esqueço. E aí eu falei pra ela, meu Deus, sério, eu não consegui nem disfarçar, porque aquilo foi um choque pra mim, eu não esperava. Foi a primeira vez que eu tive um contrato de casamento fechado rápido, tipo em 15, 20 dias a festa aconteceu, porque a maioria das noivas sim fecham com antecedência. O mundo foi mudando, tá? E aí mais ou menos ali pelo ano de 2016, por ali, teve algumas crises, né? O mercado se retrai, a primeira coisa que as pessoas economizam é no evento. Então, ela economiza não que ela vai parar de fazer, porque evento a gente nunca deixa de fazer. Você vai casar, você vai deixar de casar? Claro que não, né? Só que daí as pessoas dão aquela economizada, tipo, putz, eu não sei como é que vai
vai estar o meu dinheiro quando chegar perto da data do evento. Então, quando há um cenário de crise, a tendência não é que os noivos fechem o contrato 8, 10 meses antes. Aí o mercado mudou. A gente começou a ter contratos fechados com 1 mês antes, 2 meses antes. Em 2019, que também estava um ano já de crise, né? A gente de lá pra cá a gente nunca mais teve folga nem nada assim. E daí em 2019 estava mais recessivo o mercado ainda. Quando foi março de 2019, quando foi janeiro de 2019, eu sempre faço uma reunião com minha equipe no começo do ano para dar uma luz de como que tá a programação do ano. E eu me lembro de pegar a agenda, e eu não me lembro exatamente o dia, mas eu acho que era 21 de março, que era um sábado. Eu falei assim, olha, por enquanto, 21 de março a gente tem nenhum casamento, né? Então, eu sempre gosto de dar uma luz para elas, porque elas sabem, legal, então naquela semana vai ter menos encomenda, de repente a Veri vai me dar a segunda e a terça de folga. A gente sempre trabalhou muito assim. E eu falei, 21 de março, por enquanto, não tem nenhum casamento. E pelo meu histórico, a gente já tava no final de janeiro, tipo, faltava menos de 2 meses, eu falei, não vai entrar, né, nenhum casamento. Adivinha? Até março, entrou 6. Eu tive 6 casamentos naquele final de semana, que em janeiro eu não tinha nenhum. Então o mercado foi mudando. Aí aconteceu a dita cuja, né, pandemia, pode falar, tá? Ferrou com tudo. Daí parou os eventos, não tinha mais evento. E aí começou o quê? Um ciclo de adiamentos. Então eu tinha 70 casamentos, exatamente o número, acho que eram 67, eu falo 70 para arredondar, casamentos fechados, muitos deles pagos e muitos deles pagos sinal, mas muitos deles pagos à vista, que estavam em vias de acontecer. E aí esses casamentos começaram a ser adiados, primeiramente para dali 6 meses, depois para dali 1 ano. Um pouquinho antes dessa aula eu estava em conversa com a cerimonialista de uma noiva, que a situação foi essa. Ela ia casar em maio de 2020, aí ela cancelou não, né? Ela adiou para outubro de 2020. Daí quando foi setembro de 2020, ela me falou que ela preferiu realmente marcar novamente para 2021. Daí ela resolveu mudar para 2022 direto. Daí ela falou, não, já vai ser lá por maio de 2022. E na época ela queria que eu passasse o preço. Eu falei, não vou passar o preço, eu não tenho como dar o preço tão longe assim. Mais de 1 ano, não consigo. E aí eu falei, eu faço a alteração de data e a gente escreve aqui no contrato que no ano de 2022, no começo do ano, a gente vai fazer os ajustes. E foi agora que a gente estava em conversa aqui para fazer esses ajustes, que fique bom para ela, que fique bom para mim, porque eu também não tenho intenção de sacanear ninguém. E da mesma forma, se eu mantiver o preço que era em 2019, eu também não vou conseguir atender o evento, porque a gente tá falando de 2 anos de diferença, né? 3 anos praticamente de diferença. Então, não tem como manter. Comecei a entender um pouco mais sobre o cenário onde os casamentos estão englobados, né? Envoltos. E agora eu quero trazer um pouco sobre essa questão de como que eu lido com o aumento do preço dos insumos dentro do mercado, né? De eventos. Como que tá hoje o mercado, tá? Hoje o mercado tá assim. As noivas também não estão fechando tanto para daqui a 1 ano. Tem sempre as exceções, tá? Mas a maioria das pessoas, elas estão guardando dinheiro, que é o tal do cenário de crise. Se eu tô num cenário de crise, eu tenho disponibilidade de gastar 30 mil num evento, eu guardo meu dinheiro, deixo investido e pago à vista 1 mês, 2 antes do evento. Então, as pessoas tendem a fazer também esse trabalho de guardar um pouco mais o dinheiro, tá? Mas, mesmo assim, até de 1 mês para o outro, a gente pode ter variação, mas lembrando que a média normal de fechamento de contratos para eventos é 6 meses antes, tá bom? Então, dito isso, eu quero então começar a te mostrar os 3 pontos que você tem que levar em consideração quando você for fechar um contrato com uma cliente. Fique aqui, porque o 3º ponto é o ponto crucial, é um ponto que vai fazer muita diferença na tua vida. Não que o 1º e o 2º não vão fazer diferença, são importantes, não tenho como negar, se não fossem importantes eu não falaria, mas talvez até eles façam mais sentido, seja meio óbvio, mas o 3º ponto talvez não seja tão óbvio, tá? Então eu quero que você fique aqui para você prestar atenção em todos eles. Eu gosto de mostrar para você um negócio que eu chamo que é a nossa roda das finanças da nossa confeitaria, tá? Considerando que a nossa confeitaria fosse esse círculo, toda a nossa precificação, todo o nosso negócio, ele gira em volta de 4 centros de custos principais, tá bom? O primeiro deles é o CMV, o segundo deles é o MO, o terceiro deles é o GG e o quarto deles é o LB. Vamos por partes, tá? O CMV, ele é chamado custo de mercadoria vendida. Basicamente, ele é o preço dos insumos, o preço dos ingredientes. Se eu faço uma lata de leite condensado de brigadeiro, essa lata de leite condensado, ela rende
25 doces. Portanto, se eu gastei R$5 na lata de leite condensado e não gastei mais nada, fingindo no mundo que não usa outras coisas, eu gasto, sei lá, 2 centavos, não sei. Enfim, eu tenho o cálculo do custo do ingrediente por rendimento de receita, tá? Então aqui eu tenho o CMV. O CMV é esse bichinho aí mesmo. CMV, ele deve girar dentro de um preço final que você fez do teu doce, algo entre 18 a 33% do preço final do teu doce. Ou seja, se você tem um doce que você gastou de insumos 25 centavos, você pode vender ele, por exemplo, por 75 mais ou menos centavos, eu tô arredondando as contas, e você vai ter gasto mais ou menos 33% de ingredientes. Ou eu posso vender ele a R$1,25, né? E aí eu vou ter menos que 20%, mais ou menos 20%, que é 18%, que é o mínimo que eu posso ter. Eu posso ter um CMV menor do que 18%, tipo, por exemplo, eu gasto 25 centavos, mas eu vendo meu produto por R$2. Eu posso fazer isso? Proibido não é, no way. Mas o que acontece? Quando você tem um CMV baixo demais, você tem um custo mais alto de marketing, que depois eu posso até mostrar onde fica o marketing aqui, tá? Mas você vai ter um custo mais alto de marketing, porque aí você tem um posicionamento muito maior, por exemplo, no shopping, em alguma coisa assim. Então é uma estratégia, é mais complicado, tá? A gente tá falando de high ticket, de lucros excessivos e que não são excessivos porque tem gastos em outras coisas e não no CMV. Mas o 33% é um número crítico. Se for menos do que isso, por exemplo, gastei 25 centavos para produzir meu brigadeiro e estou vendendo a 50 centavos. Significa que eu estou gastando 50%, é mais que 33%. Isso é um sinal de alerta gigantesco, é sinal de que você está trabalhando no prejuízo. Esse dinheiro aqui é o que você tem que guardar, de 18% a 33%. Um contrato de R$1.000, eu tenho que guardar na poupança de 180 a 330, no mínimo, tá? Eu tenho que saber qual é o meu gasto com insumos previsto e eu tenho que ter na poupança esse dinheiro reservado para quando chegar o evento eu ter o dinheiro para comprar os insumos. Mas eu vou além disso. Eu acho que um outro valor que você tem que deixar reservado é a mão de obra. Por quê? Porque uma coisa que é inegociável no teu negócio e é o negócio que você mais negocia e me deixa revoltada é o teu salário. Ah, mas é que esse mês não deu para eu tirar. Quem que nunca falou isso? Esse mês não deu, esse mês não sobrou. Por que você trabalha? Se você trabalha, você precisa ter um salário e o teu salário não é lucro. Tem um monte de gente ensinando você que salário é lucro. Salário não é lucro. Salário é o pagamento digno e justo pelo seu trabalho. Se você trabalhar em alguma empresa, você tem que ter um salário. Por que na sua própria empresa você não tem? Então, eu gosto de pelo menos 50% de tudo que eu recebo do cliente deixar aplicado numa poupança. Esse é o mundo ideal. Eu faço isso? Olha, não, eu não faço, porque eu tenho uma previsibilidade de vendas e eu consigo fazer esse giro de caixa, mas é extremamente arriscado. Então, se eu pudesse voltar para o passado, lá para ver do começo de 2008, eu teria mudado isso. E todo contrato que eu fechasse, eu teria guardado 50% na poupança. Esse é um conselho de mãe que eu te dou, que eu não consigo fazer por conta do tamanho da empresa que eu tenho hoje. E hoje eu me arrependo profundamente de ninguém ter me dito isso lá no começo. Então, pelo menos metade você guarda. Guarda para quê? Para ter caixa. Mas veja, se o meu CMV for 18% e uma mão de obra boa, ela é ali uns 20%, às vezes até menos, tá? Então, não vai dar os 50% que eu guardei. Ótimo, que sobrar é lucro. É mais fácil de você encontrar o dinheiro que sobra. Então, é bom. E você tem uma margem também para negociação com fornecedores, para pagar à vista. Quando você paga para o fornecedor à vista, normalmente você consegue algum desconto. Isso tudo te ajuda a lidar com eventuais aumentos de preço que apareçam aí na confeitaria, tá? Tem o terceiro ponto de gasto que eu não falei sobre ele ainda, que é o gasto geral, que é o gasto de você pagar o seu ambiente, né, pagar o aluguel para você mesma. Eu me aprofundo também sobre isso lá na maratona, mas sim, tem um gasto muito importante aqui como água, luz, telefone e outros custos como internet, limpeza. E aí sim, depois de pago tudo isso, o que sobra é lucro bruto. E lucro bruto não é dinheiro no bolso. Lucro bruto, com o dinheiro que sobra aqui, que deveria ser algo em torno de 20% a 25%, se sobrar tudo isso, vamos supor, R$1.000, eu pago o meu salário, pago aqui, sobrou 200. O que eu faço com esse dinheiro? Invisto em marketing, pago impostos, tá? Invisto na estrutura do meu ambiente, né? Uma iluminação nova, uma batedeira nova, e só então o que sobra é lucro. Se você fizer tudo direitinho, com faturamento de 10 mil, você vai ter mais ou menos
menos aí teus 2.000 de salário e mais uns 2.000 de lucro, e ainda vai sobrar 1 milhão para você investir em marketing e investimentos. Então é muito bom, é muito tranquilo se você entende essa roda. Recebia o dinheiro, gastava, pagava as contas e tudo, pagava meu salário, sobrava o lucro, eu reinvestia. Comprava essas coisas lindas que estão aqui, né? Peça para doce, arrumava meu ambiente, coloquei ar-condicionado. Só que daí eu tava sempre contando com o fechamento que ia acontecer no mês seguinte. E eu sempre fechava. Todos os meses eu tinha uma meta e todos os meses eu atendia. Até que eu não atendi. E quando eu não atendi, foi aí que eu fali. Porque daí foi questão de 2 meses pra eu quebrar, tá? E se eu tivesse esse dinheiro guardado, eu não tinha quebrado. Eu quebrei, gente. Eu cheguei numa dívida de 450 mil reais. Essa é a situação que eu cheguei. E eu tenho muito orgulho de falar que eu saí dessa dívida com os doces finos. Não foi curso que me salvou, não, tá? Porque, agora dá curso, tá dando dinheiro. Não. Eu ganho no curso hoje faturamento menos do que eu faturava na confeitaria. Eu tô aqui por uma missão de vida. Porque eu sei que minha missão de vida é passar pra frente o que eu passei. Pra que você não passe. Então, assim, é de ouro sim essa dica, tá bom? Agora eu quero falar do segundo ponto que é super importante. E esse, gente, é essencial pra você que tá lidando com o mercado de eventos. Lembrando que as noivas fecham com antecedência. Um contrato seguro, firmado entre você e a cliente, assinado pelas partes ou pelo menos concordado, né? A partir de um pagamento, você coloca uma cláusula e diz o pagamento do contrato faz com que ele seja validado. Então, perfeito, um contrato é importantíssimo. O contrato, gente, ele tem que ter uma cláusula que a gente chama de reequilíbrio econômico financeiro, tá? Gente, esse contrato aqui, ele é muito importante. Esse contrato me salvou na pandemia. Essa cláusula do contrato me salvou na pandemia. Porque a maioria dos meus clientes super entenderam o reajuste de valores e não reclamaram. Mas alguns não entenderam. E aí, ter essa cláusula foi o que me resolveu. Eu tive uma cliente que ela deu uma surtada. Foi ele, na verdade. Eu não lembro agora se ele era pai da noiva ou se ele era o noivo. Me deu um branco mesmo. Porque teve alguns casos, mas esse cliente específico deu uma surtada. Porque eu passei o reajuste de 15%. Também 2 anos de atraso aí na remarcação do evento, né? Então, deságio de 2 anos no preço. E aí, ele deu uma surtada, que era um absurdo um reajuste tão alto. Eu falei, perfeito. Nós temos uma cláusula no nosso contrato de reequilíbrio econômico financeiro. Então, eu não vou te cobrar 15% de ajuste. Vamos fazer pela Selic? Ele nem... Nossa, na hora ele pulou pra trás e falou, você tem razão, acho que tá bom 15%. Porque a Selic ia dar 19, 20, sei lá quanto que ia dar. Eu falei, perfeito, não tem problema, a gente tem uma cláusula. A gente pode fazer pela Selic, tá tudo bem pra você? E eu trago minha história sempre, eu não gosto de expor tanto ela, mas sempre que eu posso eu conto, porque eu tenho certeza que essa história vai fazer você chegar no próximo nível. Então, é isso que eu busco, né? E aí a gente tem essa cláusula que é super importante. Veri, é só essa cláusula que eu preciso no contrato? Não, pelo amor de Deus. Um contrato seguro, ele vai ter essa questão financeira, mas ele vai ter várias outras coisas, como por exemplo a questão de fruta sazonal. Lembra que eu falei que tem a sazonalidade de preço das frutas? Existe também a sazonalidade de você trabalhar com ter ou não ter a fruta. Eu já tive época, agora não acontece mais, porque Curitiba é uma cidade que era interiorana, mas ela tá um pouquinho mais grande, sabe? Mas lá em 2010 eu tive um casamento que eu não conseguia achar morango. Gente, eu não conseguia achar morango. Eu revirei a cidade inteira e eu não achei morango. E aí, você tem que ter uma cláusula dizendo, seguinte, né, se eu não encontrar a fruta, eu não vou te incomodar no dia do teu casamento, porque você não quer incomodar a noiva, né? Então isso é muito importante. E eu quero conversar sobre uma coisa muito séria com você, que é o terceiro ponto aqui. Você já deve ter ouvido falar o quanto as confeiteiras de casamento são careiras. Você já ouviu falar? Nossa, as confeiteiras de casamento metem a faca. Se eu for trabalhar nesse mercado, eu não vou meter a faca, porque eu acho uma sacanagem o que as confeiteiras de casamento fazem no mercado. As confeiteiras de casamento que se estabeleceram no mercado e que ficaram no mercado e que conseguiram crescer no mercado, elas sacaram uma coisa muito importante. E olha, o que elas sacaram de importante?
importante. Vamos conversar sobre isso? Elas perceberam que, acima de tudo, o cliente é mais importante. Eu ainda arrisco dizer que o mais importante é a gente mesmo. O cliente é o segundo lugar. Mas eu vou te dizer que o cliente, é claro, é o que move o nosso negócio. Cliente feliz me indica. E num mercado como o mercado de eventos, a indicação ela tem um valor muito alto. Uma noiva, entre encontrar uma confeiteira no Instagram e a prima dela falar que a Veri Fragoso é a melhor confeiteira da cidade, ela vai ouvir a prima. Ela não vai ouvir o que ela viu no Instagram porque ela não tem certeza se é bom. Porque a gente tá lidando com um sonho. É um dia muito importante. Então as confeiteiras de casamento, elas sacaram isso. Que realmente é muito importante ter um bom relacionamento com o cliente. Agora pensa comigo. Eu tenho uma cliente, uma noiva, e ela fechou comigo um contrato de R$3.000 para daqui 6 meses, tá? Só que daí em 6 meses o preço dos insumos subiu, tá? Eu não consigo manter o mesmo valor, porque eu precifiquei justinho o meu preço ali, eu não tenho margem. Aí eu chego para essa noiva e assim, gente, quando a gente começa a atender as noivas, a gente vê que a noiva ela não é um saco de dinheiro, tá? Elas se batem para pagar, não é fácil, é o sonho delas, elas sabem que tem custo, elas estão dispostas a pagar, mas elas se batem, não é fácil, tá? E aí você chega pra noiva e fala assim, surpresa! Agora não é mais 3.000, tá, meu amor? Agora é 3.400 porque teve alta nos insumos. O que você acha que vai acontecer? Pode até ser que ela pague, porque ela é meio que tua refém naquele momento, não é? Tipo, não tem opção. Eu preciso da festa, a festa daqui 2 semanas, eu tenho, né? Eu vou pagar, mas ela vai ficar puta. E por mais que você entregue a melhor festa da vida, ela não vai ter indicado de ódio de que ela vai ficar de você. Então as confeiteiras de casamento, elas sacaram que não vale o risco de ter que ativar essa cláusula. A única vez que eu usei essa cláusula na minha vida foi agora por causa da pandemia com casamentos que passaram de 2 anos. Porque daí é muito tempo, não tem como. Até porque a minha agenda eu libero com 1 ano antes. Liberava, agora até libero menos. Agora a minha agenda eu tô liberando ela com 6 meses. 6, até um outro caso eu abro exceção para 8 meses. Mas por conta da agenda que eu tenho hoje, tá? Porque antes eu a liberava com 1 ano. Então assim, vale o risco de você se indispor com o teu cliente? Não vale. Então uma coisa que eu te falo é o seguinte, vai precificar teu doce? Você vai trabalhar com eventos? Beleza, calculei, meu preço tem que ser R$1,30 o docinho. Tá bom. Então agora você vai acrescer pelo menos 15%. 10 é o mínimo, mas eu colocaria 15. Mais ou menos R$1,50. Vou vender por esse preço. Mas Veri, eu tô cobrando, vou metendo a faca no cliente. Não, meu amor, você tá fazendo certo, porque se tiver que ter algum ajuste dentro das conformidades normais do mercado, você não precisa ativar essa cláusula. Tá tudo certo. Agora, vamos supor que aparece uma noiva doidinha aí que vai casar semana que vem. Você tem margem. Então, por exemplo, essa formatura que eu fechei pra semana que vem é da Sil. A Sil é da Pit Stop, das minhas domas maravilhosas, tá? E assim, não só por ela ser minha amiga, mas eu tinha uma margem, eu pude dar um desconto maior pra ela. E porque a festa é semana que vem, eu não vou correr risco dos insumos subirem até semana que vem. Ou se subir, vai ser muito pouco. Então entender isso é chave. Não é que as confeiteiras de casamento são careiras. Elas só viram uma coisa que você não estava vendo. Gente, então é isso. Acabou nossa aula de hoje. Beijoca, galera. Tchau, tchau.